Bem, pessoal, voltamos aqui com o Direito Administrativo. Professor Luiz Santos com vocês, professor de Direito Constitucional e de Administrativo. Vamos aqui agora dar início a uma aula sobre licitação pública, certo? O tema licitação é um tema também recorrente aí nos concursos públicos e nós vamos aproveitar o máximo aí, né, esse assunto para falar a respeito dos temas mais comuns aí dentro desse licitação, e também aproveitar para fazer umas questões também, né? Seja no módulo, no outro, mais avançado, mas vamos fazer. Bom, para iniciar o estudo sobre a licitação pública, nós temos que imaginar que ela é uma sujeição, né, pessoal, do agente público, né, dentro do regime jurídico administrativo. Uma sujeição, portanto, para os agentes públicos, né, são subordinados a licitações. E que também, né, isso é diferente de cidadãos comuns, empresas privadas, que podem comprar de quem quiser, da forma que melhor aprover, sem problemas, né? Aqui não, aqui, tratando de poder público, é necessário licitar. Então, se coloca aqui como sendo um procedimento formal, aberto aos interessados, que se sujeitarem às regras do edital. Então, a licitação é isso. É um procedimento formal, aberto aos interessados, desde que eles se sujeitem às regras do edital. A finalidade de uma licitação é selecionar a melhor proposta. É para isso que se faz uma licitação, né? Para selecionar a melhor proposta, para, em ato contínuo, celebrar um contrato administrativo. Isso aqui seria um conceito do professor Eli Lopes Meireles. Um conceito mais moderno, depende aí, né, o edital pode vir de um jeito ou de outro, eu vou cobrindo aqui, né, as hipóteses. É da professora Maria Silvia de Pietro. Ela diz que é um procedimento administrativo pelo qual um ente público, no exercício da função administrativa, abre a todos os interessados que se sujeitem às condições fixadas no instrumento convocatório, que é o edital, a possibilidade de formularem propostas, dentre as quais selecionará e aceitará a mais conveniente para a celebração de contrato. Então, a professora Maria Silvia dá um conceito mais moderno. Claro, vocês aí que têm capacidade de análise, né, devem ter percebido que, muito embora são ditas com palavras diferentes, esses dois conceitos não mudam muito em relação ao outro. O do Eli Lopes Meireles talvez seja um conceito, um pouquinho mais enxuto, digamos assim, né, pessoal? Não muito mais que isso. Bom, no tocante aí à obrigatoriedade de licitação, nós temos aí o mandamento constitucional que decorre de pelo menos dois setores da Constituição. Primeiro, o 37 artigo, que é do capítulo da administração pública, e também o artigo 175, que já está mais lançado lá sobre o tema do orçamento, essa parte. Então, o que acontece? O artigo 37, antes de mais nada, ele diz que, ressalvados os casos especificados na legislação, compras, vendas, alienações e serviços deverão ser contratados mediante processo de licitação pública. Coloca a licitação como regra, tá certo? E a não licitação como exceção, né? Exceção essa que deve estar na lei, né? Esse é o texto. Ressalvados os casos especificados na legislação, seria a lei 8666 de 93, tá certo? A lei que envolve a licitação e também, né, diga-se de passagem, o contrato, né, gente? É a lei 8666 barra, está falhando um pouquinho, peraí, 8666 barra 93, né? Essa é a lei de licitação, certo, pessoal? É a lei que regula a licitação e também o contrato.
Então, ressalvado os casos especificados na legislação, compras, vendas, alienações de serviços serão contratados mediante processo de licitação pública que assegura a igualdade entre todos os competidores, mantidas as condições efetivas das propostas, a qual somente será assegurada condição técnica e econômica indispensáveis ao cumprimento da obrigação. De modo que alguém que vencer uma licitação pública, uma empresa, o que for, né? Se ela não quiser celebrar o contrato, ela vai pagar multa por isso. Né? E aí o poder público vai convocar o segundo classificado, se esse também não conseguir o terceiro, e vai chamando dentro da classificação, sendo correto afirmar que multa por não ter, né, celebrado o contrato só pode ser cobrado do vencedor, tá? Os demais não, porque os demais, para poder celebrar o contrato, ele terá que fazer alguma adequação à sua proposta, né? Já que a proposta tem que ser mantida. Então, se alguém quer vender um notebook para o poder público, venceu a licitação para vender um notebook por R$ 1.000, e depois desistiu, vai ter que pagar uma multa. Os demais que sucederam ele lá, tal, tinham se classificado, mas não tinham ganho, agora estão sendo chamados, já que o vencedor desistiu. Esses, se não quiserem aceitar, né, por R$ 1.000, não pagarão multa, até porque está fora da proposta que eles tinham, né? Muito bem. O objeto da licitação, pessoal, será sempre a obra, ou o serviço, ou a compra, ou eventualmente a alienação, que nós chamamos aqui pela sigla saco. Por que a licitação é um saco, professor? Porque ela é chata? Pode ser, mas olha, ela é um saco porque ela é para contratar serviços, para fazer vendas, alienações, para fazer compras e também para fazer obras. Então você vai lembrar na prova disso, tá? A licitação é um saco, porque ela é para serviços, alienações, compras e obras. De onde saiu isso, professor? Saiu do artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal. Já o artigo 175 da Constituição diz que, ressalvados aí, evidentemente, as hipóteses legais, etc., né? Porque, assim, pessoal, a licitação ela é para alienação, compras, obras e serviços. Esse artigo 175 estará diretamente ligado com o serviço, porque incumbe ao poder público, se é a leitura do artigo 175, incumbe ao poder público diretamente, ou sob regime de concessão ou permissão, sempre por meio de licitação, a prestação de serviço público. Então, assim, há a preocupação, claro, né, pessoal, da legislação, consoante obras, alienações, compras, mas aparentemente a preocupação maior aqui foi com o setor de serviços, né, dada a dinâmica do serviço. Então, se o assunto é serviços, licitação, sempre. Se for alienação, compras ou obras, a lei, em alguns casos, vai flexibilizar mais, digamos assim. Uma preocupação maior com o serviço. Bom, a licitação, ela tem alguns princípios que eles são, digamos assim, próprios, tá certo? Não? Eles são próprios. Então, assim, vocês entenderem que o princípio da isonomia, né, não foi falado dentro daqueles que envolvem lá os princípios da administração pública, mas ele é um princípio específico aqui da licitação, que se traduz em tratamento de todos os competidores, pessoal, de maneira igual nos termos da lei. Vinculação ao instrumento convocatório. Isso aqui vem para dizer que o que estiver no instrumento convocatório, entenda aí você que o instrumento convocatório é o edital, deve ser cumprido à risca. Então, se houve uma licitação para compra de caneta azul, não pode comprar caneta preta. Tem que ser azul, vale o que tiver no edital. Adjudicação compulsória. O poder público só pode celebrar o contrato dentre os participantes com aquele que venceu a licitação.
né? É a adjudicação compulsória nesse sentido, porque é possível que ocorra uma licitação, tem lá todo o trabalho, no final alguém venceu e o poder público não contratou, sei lá, não quis, desistiu, sabe Deus. Agora, se houver que contratar, dentre os participantes, tem que ser com o vencedor. O nome disso? Adjudicação compulsória. Beleza, pessoal? Professor, e uma empresa que não participou da licitação, né? De repente ela agora tem um produto que o poder público quer comprar, o preço é bom, a situação é de emergência. Dá para comprar dela sem licitação e deixar lá até o vencedor da licitação chupando o dedo? Tá. Infelizmente dá. Se for situação de calamidade pública, situação de emergência, o poder público tem 100 mil reais para comprar um produto. Fez a licitação, o produto vai custar 120 mil. Ela não tem 120, tem 100. Está esperando mais orçamento para comprar. Ela precisa, mas não tem o dinheiro. Agora apareceu, numa situação de emergência, uma empresa que nem participou da licitação, que vende esse produto cuja totalidade dá 100 mil reais, ela vai lá e compra dele. E aquele que venceu a licitação fica lá chupando o dedinho. E não dá para ir para a justiça, professor, para discutir isso? Dá, tudo dá. Mas assim, eu vou ensinar vocês a fazerem prova. Tá? Porque se A, B e C participar da licitação e vencer o B, B vai ser contratado. Mesmo que A ou C traga uma proposta bem inferior à proposta de B, né, pessoal? Não vai conseguir ser contratado, porque dentre os participantes só pode contratar com quem venceu. Agora, você imagina que vem lá a letra X, que nem participou, nada a ver com isso. Traz um preço menor do que o preço do vencedor. Decretado uma situação de emergência, como o Brasil praticamente, por causa de pandemia, decretou. Vocês imaginam o que vai acontecer, né? Vai acabar sendo comprado aí de X e até se travar uma batalha judicial, mas enfim, né? Esse princípio da adjudicação compulsória, ele só proíbe o poder público de comprar de quem participou e não ganhou, né? Muito bem, julgamento objetivo. Muitas pessoas que fazem aí prova no assunto de licitação pensam que o julgamento, né, para saber quem venceu, é um julgamento discricionário, e não é. Cai na prova, ele é vinculado, tá bom? Não tem aspecto subjetivo no momento de julgar, certo? E aí vale sempre o aspecto vinculado ao procedimento licitatório, tipo assim, quem pontuou mais alto leva. Essa é a ideia, tá? Lembrando sempre que a tônica da licitação é exatamente a competitividade. Isso é tão verdade, viu, pessoal, que se não houver competitividade, nem haverá licitação. Nós vamos já começar a estudar aí as hipóteses de licitação inexigível e veremos que se eu tiver somente um fornecedor de um produto, certo? Ou um objeto for único, não haverá licitação porque não vai ter competitividade. E exatamente a competitividade é essa tônica da licitação, né? Empresas competindo. Se eu só tiver uma no mercado, como é que eu vou fazer essa competição? Não tem como, né? Tem uma empresa que vende aquele produto, só tem um objeto, aquele que eu quero comprar. Bom, eu quero, antes de mais nada, falar com vocês aqui que nós temos hipóteses de contratação direta. São aquelas hipóteses em que não vai rolar a licitação. Certo, pessoal? Não vai ter a licitação. E aí nós temos a dispensa, né? A dispensa, ela está prevista no artigo 17 como licitação dispensada e no artigo 24 como licitação dispensável. Essa é a diferença, certo? Então, o artigo 24 fala de um jeito, o 17 de outro jeito. Aqui no 17, nós temos licitação dispensada. Então, não vai ter licitação, certo? Porque a lei falou para não fazer naquele caso. Então, seria uma licitação, digamos assim,
dispensada. É o artigo 17. Olha lá uma listinha. Dação em pagamento, né? Como é que chama? Permuta entre órgãos ou entidades. E aí nós temos a licitação, né? Que a dispensa é discricionária. Nós vamos chamar aqui de dispensável. Diferente, né? A dispensada não vai ter, certo? A dispensável vai ter ou não, depende, certo? Vai ter ou não, depende. Então, a gente... Pronto. A dispensada não vai ter, pronto, e acabou. É uma dispensa vinculada, portanto. E a discricionária, a dispensa pode ocorrer ou não. Então, quando você pensa em situação de emergência, calamidade pública, pequeno valor, seriam hipóteses de licitação dispensável. Né? O poder público vai dispensar ou não, depende, isso é discricionário. Quando você pega a dispensa vinculada, ela é diferente, pessoal. E aí vocês vão imaginar que, nesse caso, a licitação não pode ser feita, pronto e acabou. É o artigo 17. O artigo 24, ele traz as hipóteses da licitação dispensada, ou melhor, dispensável, em razão do pequeno valor, né? E aí se fala aqui em até 10% do valor mínimo do convite, um valor menor, né? Não vai precisar fazer a licitação, também não está proibido, se quiser fazer, pode fazer. E aí, quando envolver empresas públicas, consórcios públicos e agências executivas, esse percentual sobe para 20%, porque o que acontece? Você pega uma empresa pública aí como a Caixa, né? A Caixa Econômica Federal. A Caixa é um banco. Ela participa do mercado, tá certo? Não? Se ela ficar presa às licitações no mesmo modo de uma autarquia, de um município, fica difícil para ela também fazer suas compras, contratar seus serviços. Isso poderia engessá-la bastante. Então, ela tem, digamos que, mais facilidade para dispensar a licitação, né? Quer dizer, no geral, a licitação é dispensável até 10% do valor mínimo do convite, e no caso, quando envolver empresa pública, economia mista, os consórcios públicos e as agências, esse percentual subirá para 20%. Bom, a dispensa pelo pequeno valor, quer dizer, não fazer a licitação porque o valor, digamos assim, é muito baixo, está previsto também no chamado Estatuto das Estatais. Esse Estatuto das Estatais é uma lei, pessoal, de 2016, conforme vocês estão vendo aqui, ó. E no artigo 29, né, diz o seguinte, que, aliás, diga-se passagem, é específico para empresas públicas e sociedades de economia mista. Fixa aí a dispensa de licitação até R$50 mil e até R$100 mil, dependendo, tá? Quando for assunto geral, e, professor, o que é um assunto geral? Qualquer assunto que não seja obras e serviços de engenharia. Certo? Quando for obras e serviços de engenharia, aí não dá para classificar aí como geral, certo? Fugir disso é geral. Quer dizer, essas empresas públicas ou economia mista, elas querem fazer um muro, sei lá, uma obra de engenharia, elas podem dispensar, considerando aí como sendo até R$100 mil. Se não for isso, elas querem fazer compra de lanches para funcionários, enfim, outra coisa, ela dispensa até R$50 mil. Esses gastos ela pode fazer contratação direta, sem abrir processo licitatório, portanto. O nome disso, pessoal, é Estatuto das Estatais, né? Conforme estou colocando aqui, ó, o Estatuto das Estatais, está isso lançado aí no artigo de número 29, né? Que vocês têm aí toda a liberdade, a partir da aula, de baixar aí na internet, procurar pelo Google e dar uma lidinha para fazer alguns acréscimos. Muito bem. A licitação dispensada é aquela que a lei definiu como tal lá nos termos do artigo 17, certo?
o agente público não deverá fazer licitação em algumas situações. Conclui-se que o agente deverá agir de maneira vinculada, né? Ou seja, não precisa fazer licitação quando for, dação em pagamento. Vocês imaginem que o município ele deve para uma determinada pessoa, deve uma grana, vamos lá, R$500 mil que a pessoa vai executar por meio de precatórios, tá certo? O município ele não paga como as demais empresas sofrendo execução dos seus bens, nem nada. Ele paga por meio de precatório. E alguns municípios têm uma fila de precatórios para a pessoa receber, pode demorar um pouco. O que faz o município? Ele chama lá o município que tem o título precatório para receber, e diz assim, olha, você não aceita o imóvel que nós temos aí? Esse imóvel era de uma pessoa que morreu, não deixou herdeiro, esse imóvel ficou para o município, vale aí em torno de R$500 mil. Dá uma olhadinha lá, se você gostar, for atraente para você, a gente dá esse bem para você em troca da dívida. O que você acha? Se a pessoa aceitar, acabou, pagou, né? O município deve mais nada, esse bem, evidentemente, foi embora, certo? Para o particular, sem licitação, é dação em pagamento. Pode acontecer também o contrário, tá, pessoal? O particular tem uma dívida com o poder público, não tem dinheiro para pagar, ele dá o bem em troca da dívida. Tudo bem, é uma via de duas mãos. Tem também a doação, mas entenda aqui que essa doação é só entre entidades e órgãos da própria administração, o particular não vai receber nada aqui, né? Permuta, o poder público vai fazer uma permuta, entenda que uma permuta é uma troca, isso vai acontecer também entre órgãos e entidades públicas, sem licitação, sem nenhum problema. Agora, a licitação dispensável, ela é diferente. A dispensada, a lei disse, não faça, e deu a listinha. A dispensável, a lei diz, faz ou não depende, dá uma olhada aí. É aquela que a lei definiu como tal, nos termos do artigo 24 da lei de licitação, a 8666, de 93, ou o agente público irá decidir se a realização da licitação é oportuna, se é conveniente, podendo dispensar ou não, dependendo do que foi apurado preliminarmente. Nota-se certa liberdade do agente público para decidir se faz ou não a licitação, daí decorre a discricionariedade, certo, pessoal? Daí decorre a discricionariedade dentro da chamada licitação dispensável. E aí vem a listinha aí, em razão de pequeno valor, tá certo? Até 10% do fixado para o convite é considerado pequeno valor. Só toma cuidado quando envolver empresa pública, economia mista, esse valor vai subir para 20%, né? Quando ocorrer situações excepcionais de guerra, calamidade pública, em razão do objeto, né? Se o objeto for muito singular, em razão da pessoa, se ela pertencer, né, à própria administração pública, quer dizer, um órgão público, se ele precisa comprar combustível, ele pode comprar no posto da Petrobras, sem licitação, desde que o preço esteja compatível com o mercado, enfim, sem problema, né? Vocês imaginem que o poder público, vamos aqui dizer, a União, quer contratar o INSS para fazer perícias aí nas pessoas, né, que vão se beneficiar de um valor lá da Previdência. Faz lá a contratação do INSS para funcionar como uma agência executiva, fazer a gestão dessa questão que envolve auxílio-doença, pessoas afastadas porque estão com algum tipo de doença. Então, o INSS mantém esses contratos com a União e não existe uma licitação, porque o INSS faz parte, tá certo? Faz parte da própria administração, uma característica dela, portanto. Também está previsto na lei, nessa 8666 de 93, né, pessoal, aí pelo artigo 24, e sobretudo no inciso de número 23, que a contratação de ONGs, ONGs, também a licitação é dispensável, não é exigível também. Tranquilo? Muito bem. A licitação será chamada de deserta. Ela será chamada de deserta quando não houver, pessoal, não houver interessado.
né? Quer dizer, abre-se lá o processo licitatório, mas não apareceu ninguém interessado, né? Ninguém interessado. Então, se é assim, a lei diz, pode dispensar. Ah, é obrigado a dispensar? Não, não é, mas dá para contratar diretamente também, sem licitação. Se acaso não tem ninguém interessado, fazer o quê? É diferente, pessoal, da licitação fracassada. Porque na fracassada eu tenho pessoas interessadas, bem propostas aqui. Só que a licitação, ela fracassou porque as propostas, tá certo? Elas não atenderam às exigências do edital. Só grifando aqui, ó. Propostas não foram atendidas às exigências do edital. E aí é importante, ó, a lei, nesse caso, ela não autoriza a dispensa. Ela não autoriza a dispensa. Tem que fazer outra. Então, olha, licitação deserta, não apareceu ninguém interessado na licitação, dá para dispensar. Licitação fracassada, apareceram propostas, mas são propostas ruins. Mas são propostas ruins. Então, aí, nesse caso, né, conforme vocês estão vendo, tem que fazer outra, beleza? Licitação inexigível. Inexigibilidade, portanto. A inexigibilidade, pessoal, já é do artigo 25. Já é do artigo 25 da lei de licitação. E aí, essa diz que a licitação será inexigível quando a competição se apresentar inviável, dada a singularidade do objeto, ou serviço, ou profissional. Cuida-se da exclusividade. Então, vamos pensar o seguinte. Precisamos comprar um quadro aí para colocar em um salão brasileiro, enfim, ao desejo de, digamos assim, adquirir um quadro de um famoso e querem logo comprar um quadro bom, quadro da Mona Lisa, certo? Quantos quadros tem? Só tem um. Então, vamos fazer uma licitação para a escolha desse objeto. Não tem como, filho. Se você quer o quadro da Mona Lisa, só tem um. Eu acho difícil vender, que fique claro, mas é um exemplo, certo? Não? Aí, nesse caso, você vai comprar lá de quem tem o quadro, certo? E aí, a licitação é inexigível, porque só existe um quadro. Contratação de um jurista famoso para elaboração de um parecer. Não é que só tem um jurista famoso agora, tem mais de um. Mas você há de entender que a discussão sobre quem é o jurista famoso que merece aí ser contratado é uma discussão interminável. Falar, não, professor, para contratar um artista ou um técnico, gente, é uma discussão interminável. Né? A discussão para saber se o melhor cantor da bossa nova, quem é? Difícil. Né? Cantor de rock, né? Banda de rock. Ah, professor, eu tenho certeza que a banda de rock melhor é... Não interessa, filho. Vai aparecer alguém que vai dizer para você o contrário. Então, essas questões que a discussão não tem fim, a licitação é inexigível. Inexigível. Nos casos que a lei falou não faça, dispensada. Nos casos que a lei falou faça ou não, depende, dispensável. Só não apareceu ninguém interessado, deserta. Apareceram interessados, mas todas as propostas que foram apresentadas estão distantes do que o edital deseja, é fracassada. Só tem um produto no mercado, inexigível. Vou contratar artistas, né, técnicos, enfim. Não é que só tem um, mas você concorda que é inviável a discussão? Está colocado aí, ó. A licitação será inexigível quando a competição se apresentar inviável, dada a singularidade do objeto, né? Eu estou falando aqui um exemplo bom do quadro da Mona Lisa, né? Às vezes eles chamam isso também em prova de licitação impossível, né? Porque qual é a tônica da licitação? Não é a competição? E isso eu não tenho como ter a competição, porque eu só tenho um objeto, ou só tenho uma empresa que fornece aquilo, né? Então seria também inexigível.
né? Ou também é chamado aí quando o profissional, né, é muito singular, né? Como eu falei a vocês aí, contratação de artistas, técnicos, cientistas, cuja discussão seria interminável. Não é que eu não posso fazer a licitação, ela é inviável, tá certo? Ela é inviável. Então você vai pensar assim, inviável, então é inexigível, certo? Fornecedor único, exclusivo, inexigível. Tranquilo? Eu coloquei aqui, ó, quadro da Mona Lisa, contratação de jurista famoso, poderia ser um artista também, certo? E aí um ponto importantíssimo para o concurso. Olha aí. É vedada, portanto, é proibido, certo, pessoal? É proibido a contratação, né, de empresa de publicidade por meio da inexigibilidade, pessoal. Por meio da inexigibilidade. Então, vamos aqui pensar que empresa de publicidade, ainda que famosa, blá, 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 reconhecida pela crítica especializada, não poderá ser contratada sem licitação, sob alegação de inexigibilidade, beleza? Fixe isso aí, é importante. Muito bem, nós temos aí ainda para cuidar da licitação, olhar quais são os tipos da licitação. Nós não vamos olhar nesse bloco, vamos deixar para o bloco seguinte, certo? Então, aqui, sobre conceito, sobre dispensa, sobre essa questão que envolve aí a inexigibilidade, vamos assim entender que está resolvido, certo, pessoal? Vamos dizer, estaria resolvido. Agora nós vamos fazer aqui só os nossos derradeiros apontamentos para já em seguida, né, entrar aí no assunto que envolve já os tipos de licitação, as modalidades, enfim, certo? Já é um outro momento importante, beleza? É isso aí. Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda aqui ao Vencendo Concursos. Para você que não me conhece, meu nome é Cristiano Silva e é uma honra recebê-los aqui. Você acaba de assistir uma das aulas ou uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no Vencendo Concursos, no curso preparatório para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais para o cargo de técnico de apoio legislativo. Eu tenho certeza absoluta que se você está assistindo a esse vídeo até esse presente momento, é que você gostou demais da didática dos professores, da dinâmica da aula que você acabou de assistir, não é verdade? Então, eu peço que você continue mais um pouquinho para escutar o que eu tenho para passar para você. Por quê? Porque nós, aqui do Vencendo Concursos, temos o curso online completo para o cargo de técnico de apoio legislativo. E nesse momento eu quero mostrar para você quais são as vantagens do curso preparatório. Bom, em primeiro lugar, acesso imediato. Então, no momento que você adquirir o curso preparatório, você já recebe no seu e-mail os dados de acesso, usuário e senha, né? No login e senha para acessar a plataforma. Você tem acesso ilimitado, ou seja, você poderá assistir às aulas quantas vezes você quiser. Você terá no curso Teoria e Questões Comentadas. Aliás, centenas de questões comentadas pelos nossos professores. E além disso, material em PDF para complementar os seus estudos. Mas eu vou te dar um bônus, olha só, um bônus promocional para você fazer a matrícula conosco. Nós estamos agora, nesse exato momento, formatando o caderno de questões. São questões gabaritadas de todas as matérias, milhares de questões em PDF, tá? Gabaritadas, para você baixar e treinar. Por quê? Qual que é o nosso intuito? É que você tenha tudo o que você precisa para sua aprovação dentro da nossa plataforma, certo? Beleza? Então, esses cadernos de questões estarão disponíveis, você vai conseguir baixar português, matemática, raciocínio lógico, direito constitucional, administrativo, tudo que tem aí no conteúdo programático vai estar disponível para você. Tudo bem? Beleza? E olha o valor desse curso, gente. Dá uma olhada nisso. Valor de lançamento. Eu não sei até quando eu vou conseguir segurar esse valor que está aparecendo aí para você na tela, tá? De R$ 597 por apenas R$ 297 e você ainda pode parcelar esse valor em até 12 vezes. Fica 12 parcelas de R$ 29,65. Olha, é o menor valor que você vai encontrar pela melhor qualidade, custo-benefício gigantesco.
quanto vale a sua aprovação, quanto você está disposto a investir em você mesmo, né? Porque tem muito isso, tá? Um concurso desse, que você tem uma remuneração contando com benefícios que chega a quase R$7.000, você tem que investir, fazer um bom estudo para que você consiga aí a sua aprovação. Como que você faz para adquirir o curso preparatório? Abaixo do vídeo, na barra de descrição, na barra de comentários, vai ter um link. Você vai clicar nesse link e será redirecionado à página do curso. Lá você vai encontrar todas as informações, tudo bem? E lá no meio da página, você rolando a página, vai ter um botão amarelo. Você vai clicar nesse botão amarelo, preencher seus dados, escolher a forma de pagamento e aí começar a estudar com a gente imediatamente. Mas se você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato conosco pela nossa central de atendimento. Tá aí os números aparecendo para você. Pode mandar uma mensagem via WhatsApp, qualquer um desses, que vai ter alguém para te atender e repassar as informações, tá? E lá na página do curso também tem um chat. Você pode entrar em contato no chat lá e sanar suas dúvidas relacionadas ao curso preparatório, tá bom? Bom, gente, é isso aí. Tá dado o recado. Espero que você faça a sua matrícula e comece a estudar com a gente aqui o quanto antes. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês e a gente se vê dentro da plataforma já estudando para o concurso da Assembleia Legislativa de Minas Gerais para o cargo de técnico de apoio legislativo. Valeu, grande abraço para vocês e até mais.